Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou continuar falando aqui sobre hemorragia no contexto de anestesia, de cirurgia e de urgência. Voltando a falar sobre as intervenções, então a gente precisa envolver o paciente com todo o cuidado de monitorização, entender a história do paciente, o conhecimento de comorbidades e de medicação em uso que possa alterar tanto a sensibilidade desse paciente a esse sangramento e a dificuldade ou não de adaptação à nova realidade hemodinâmica e também a capacidade homeostática do paciente, tentando sempre mantê-lo aquecido, hidratando o necessário suficiente durante o sangramento, apenas para manter sinais vitais suficientes para atender às demandas de microcirculação, mantendo ali a pressão arterial sistólica em torno de 80 a 90 milímetros de mercúrio, e, no caso do paciente em trauma crânioencefálico, tentar manter uma pressão arterial média mínima de 80 milímetros de mercúrio. Atender esse paciente com a observação de se houver uma hemorragia maciça, entendendo a hemorragia maciça como aquela perda sanguínea aguda que gera um volume de perda em 24 horas igual à volemia do paciente, ou metade da volemia em 3 horas. E esse paciente, então, deverá receber uma transfusão hemostática, que é a associação da reposição das hemácias com plasma fresco congelado em associação com as plaquetas, na razão de 1 para 1 ou de 1 para 1 para duas unidades concentradas de hemácia, de acordo com os critérios adotados ou pela equipe ou pela instituição. Esse paciente, então, vai ser entendido como tendo uma pressão arterial é, muito baixa, se ele apresentar uma pressão arterial sistólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio. Isso aí gera uma importância ainda maior se esse paciente for um coronariopata, se for um paciente idoso, um paciente com reserva fisiológica diminuída de qualquer ordem, aquele paciente que tem uma dificuldade de se adaptar a essa mudança hemodinâmica e uma necessidade maior de manutenção de níveis pressóricos um pouco mais altos para vencer eventuais obstruções vasculares que vão acontecendo em, de forma crescente com a idade do paciente. A observação da fonte de sangramento e do mecanismo de lesão é importante, saber se esse paciente tem lesão torácica, abdominal, se há perda de sangue para o exterior do corpo ou para cavidades, como, por exemplo, a formação de hematoma reto-peritoneal, que pode ser tanto decorrência de lesão do próprio abdômen, como de lesões outras, como por exemplo, a fratura de pelve, que leva a acúmulo de sangue naquela região, que pode levar facilmente o paciente ao óbito. Então, entender que esse paciente vai sangrar mais se ele tiver essas fraturas de ossos longos, fratura de pelve. Normalmente, a lesão de pelve levanta a suspeita de lesão de órgãos abdominais, como, por exemplo, o aparelho digestivo baixo, também de aparelho urinário. Então, a investigação desses sistemas deve ser obrigatoriamente realizada de maneira rápida para que não haja agravamento dessas lesões. Cada segmento do corpo lesado leva à suspeita ou à necessidade de investigação de possíveis lesões em regiões contíguas, como, por exemplo, lesão abdominal, leva à suspeita de lesão de pelve e ou de tórax. A lesão de tórax leva à suspeita de lesão de abdômen e ou de região cervical. Região cervical traumatizada leva a grande suspeita de lesão, tanto de tórax como também de crânio. Então, todas essas investigações não devem ser esquecidas, e a investigação sistemática em busca de pontos de sangramento e ou de lesões de estruturas que, mesmo não sangrantes, possam levar a comprometimento hemodinâmico, comprometimento infeccioso e assim sucessivamente. E observar também
a resposta do paciente à terapia inicial, como é que ele está se comportando, se está recuperando a parte hemodinâmica, se não estiver recuperando, tem que ver se há sangramento contínuo, ainda não detectado, se há também lesões outras, como, por exemplo, um pneumotórax, lesões que podem não estar associadas a sangramento, mas vão comprometer, obviamente, a hemodinâmica do paciente. Então, na hemorragia maciça, a gente deve procurar investigar se há possibilidade e se há condição de fazer um procedimento definitivo na busca e correção daquele sangramento, ou se esse paciente pode, numa eventual tentativa heróica de resolver naquele primeiro momento a cirurgia, levar a agravamento de outros órgãos. Um paciente que, por exemplo, tem uma hemorragia importante, tem uma lesão hepática, mas ele está tão mal hemodinamicamente, além disso, ainda pode ter um trauma de crânio que pode estar sendo agravado por esse cortejo todo de várias lesões, paciente de grande risco, muitas vezes a tentativa de resolução parcial na forma do damage control, impedindo que esse paciente permaneça sangrando, tentando resolver lesões que possam levar a infecção grave naquele primeiro momento, para depois de uma melhora hemodinâmica, melhora clínica geral, tirando o paciente daquela condição de quase óbito, para então, posteriormente, dar sequência ao procedimento. Cirurgias onde, previamente, há o reconhecimento do grande risco de sangramento em grande proporção, então, a utilização de recursos outros, como salvage, que pode recuperar o sangue do campo cirúrgico para retornar ao paciente após filtração, os cuidados adequados, e a associação de reposição de fatores de coagulação específicos, como, por exemplo, o fibrinogênico, a gente sabe que vai ser o primeiro fator de coagulação perdido, reduzido em sua concentração numa situação de sangramento importante. Então, a associação tanto de plasma fresco congelado, dependendo do autor ou da situação, a associação de fibrinogênio, e a associação de plaquetas, muitas vezes vai tirar esse paciente de uma condição de desfecho muito desfavorável pela recuperação da hemostasia à medida que a recuperação da parte hemodinâmica e assim sucessivamente. É importante a observação das opções de reposição do fibrinogênio. A gente pode repor o fibrinogênio de várias formas. As três mais importantes são o crioprecipitado, plasma fresco congelado e o concentrado de fibrinogênio, perdão. O crioprecipitado ele tem uma característica importante de compor, além do fibrinogênio, também a possibilidade de repor fator 8, e esses que são fatores que têm uma meia-vida acima de 100 horas, o fibrinogênio 100 a 150 horas, o fator 8 de 150 a 300 horas, e pode ser utilizado na falta de outras opções, e muito melhor do que o plasma fresco congelado, que necessita, pela concentração menor do fibrinogênio, de um volume muito maior para repor aquele fibrinogênio para as suas concentrações úteis, né? Concentrações adequadas na vigência de sangramento. A gente lembra que o alvo de concentração do fibrinogênio na vigência de sangramento é de 150 a 200 miligramas por decilitro. Na população em geral, acima de 150, na paciente gestante, acima de 200, para que se mantenha concentrações capazes de suprir a necessidade hemostática desse fator de coagulação. Mas o crioprecipitado tem algumas vantagens em relação ao plasma fresco congelado, o uso de uma quantidade infinitamente menor, a gente vai ver no diapositivo posterior, mas tem umas desvantagens em relação ao concentrado de fibrinogênio, que é a maior chance de transmissão de
complicações da transfusão, como infecções, como o trale, a lesão aguda pulmonar induzida pela transfusão, entre outros. Então, mas é uma terapia que foi considerada de primeira linha até o advento do fator de fibrinogênio, do concentrado de fibrinogênio. Ele é utilizado na dose de 1 a 1,5 unidade para cada 10 quilos de peso, e espera-se que essa dose vai recuperar, para cada unidade oferecida ao paciente, cerca de 5 a 10 miligramas por decilitro na concentração de fibrinogênio do indivíduo. Ele é normalmente mantido a uma temperatura muito baixa, pode ser abaixo de 20 a de menos 20 a menos 30 graus Celsius, o que garante uma meia-vida de 12 horas, e abaixo de menos 30 graus Celsius, uma meia-vida de 24, perdão, 12 meses, 24 meses, né? Então, menos 20 a menos 30 vai garantir uma meia-vida de 12 meses, abaixo de menos 30, uma meia-vida de 24 meses. E o volume do concentrado é de 40 a 50 ml, e ele deve buscar um alvo terapêutico, um nível hemostático normal de, de, de de utilização, para a dose deve ser de 70 a 100 miligramas por decilitro. Esse é o nível hemostático, mas, como foi dito anteriormente, o nível para paciente em vigência de sangramento é um valor um pouco mais alto, 150 a 200 miligramas por decilitro. Tá? Então, o nível hemostático é de 70 a 100. No paciente em geral, na gestante de 150 miligramas por decilitro, e as concentrações alvo no paciente que sangra é um pouco acima disso. O concentrado de fibrinogênio, nome comercial no Brasil, Hemocompletano, é utilizado segundo a fórmula. Se você conhece a concentração do fibrinogênio do paciente, então você vê o nível desejado menos o nível aferido no exame do paciente. Esse resultado divide por 1,7, e é o que você vai administrar em termos de miligrama por quilo de peso naquele paciente. Então, a dose de miligrama por quilo de peso é alcançada através da subtração do nível desejado menos o nível encontrado de fibrinogênio do paciente, dividido por 1,7. Mas se você não tem o exame do paciente, o paciente está em hemorragia maciça, você pode utilizar doses empíricas de 25 a 70 miligramas por decilitro, sabendo que cerca de 70 miligramas por quilo de peso vai elevar essa concentração em cerca de 120 miligramas por decilitro. O concentrado de fibrinogênio, ele vem em ampolas de 50, de 1 ou de 2 gramas. E esse conteúdo liofilizado, ele vai ser diluído. Se for de 1 grama, vai ser diluído com 50 ml. Se for de 2 gramas, vai ser diluído com 100 ml. A concentração final de qualquer uma dessas opções vai ser 20 miligramas por ml, e deve ser administrado na velocidade de 5 ml por minuto. Só para a gente ter uma ideia da diferença do volume necessário para corrigir ou para repor o fibrinogênio do paciente em hemorragia, o plasma fresco congelado, ele vai ter uma concentração de 2,5 gramas por litro, enquanto o crio precipitado, ele tem uma concentração de 15 gramas por litro. Só por aí a gente vê que já dá uma diferença igual de 6 vezes, né? O crio precipitado tem 6 vezes mais fibrinogênio do que o plasma fresco congelado. Já dá para se ter uma noção de quão grande vai ser a diferença do volume necessário para corrigir. Então, e o concentrado de fibrinogênio, como falei no diapositivo anterior, tem o frasco de 1 e o frasco de 2 gramas, que vão ser diluídos para manter uma concentração de 20 miligramas por ml. Mas aí eu fiz um exemplo aqui, fictício, de um paciente de 80 quilos, que, se você quiser, a gente viu lá atrás que você pode dar de 25 a 70
miligramas por quilo de peso. Escolhi uma dose média aqui de 50 miligramas por quilo de peso. Num paciente de 80 quilos, ele vai ter que receber 4 gramas de dose inicial de fibrinogênio. Calculando aqui, para saber o volume de cada uma das opções para você oferecer 4 gramas de fibrinogênio para esse paciente, se você utilizar o plasma fresco congelado, você vai ter que infundir 1,6 litros de plasma fresco congelado no paciente. Enquanto o crio precipitado, você vai precisar um volume de mais ou menos 260 ml, e o concentrado de fibrinogênio você vai precisar de 200 ml. Então, só por aqui a gente já viu o risco da sobrecarga de volume induzida pela transfusão que você vai gerar nesse paciente, caso ele já tenha recebido o volume necessário. Lembrando sempre que quando o paciente está na vigência de sangramento, hemorragia maciça, a gente tem que evitar dar muito volume para o paciente, porque esse muito volume vai aumentar a pressão hidrostática, que vai remover os coágulos eventualmente formados na tentativa de produzir hemostasia natural. Então, o paciente tem uma fonte de sangramento, está tentando tamponar ali, gerando adesão e agregação plaquetária, e aquilo ali vai sendo removido porque você está infundindo líquido demais no paciente, está diluindo os fatores de coagulação, está diluindo as hemácias, está fazendo com que destrua o glicocálix do paciente e ele perca líquido e até proteína para o intestino. Então, além do risco desse volume todo, está gerando também o risco de mais oferta de fatores passíveis de transmitir patologias infecciosas, entre outras pacientes. Então, estamos aqui uma forma muito mais rápida com o concentrado de fibrinogênio, você já vem com o líquido, com o pólio utilizado ali, você dilui rapidamente, não precisa descongelar, como o criprecitado ou plasma fresco congelado, ele administra rapidamente aquele volume no paciente. Aqui nesse diapositivo, repetindo aqui as doses empíricas iniciais, você pode eventualmente precisar administrar uma dose no paciente sem ter a dosagem de concentração, que a gente sabe que leva algum tempo. Se o paciente está em hemorragia maciça, você não pode ficar perdendo tempo. Se vai administrar o fibrinogênio em concentrações em doses empíricas, ou você calcula, como foi feito no diapositivo anterior, você pode, alguns autores já sugerem fazer no adulto 3 a 4 gramas de fibrinogênio no paciente. E, de novo, crio precipitado, 15 a 20 unidades, concentrado de fibrinogênio, você vai escolher lá a quantidade de frascos, sabendo que o frasco tem 1 ou 2 gramas em cada um deles. O alvo, como disse anteriormente, apesar da gente saber que a concentração hemostática do fibrinogênio gira em torno de 70 a 100 miligramas por decilitro, no paciente que está sangrando, a gente precisa de um alvo mais elevado, 150 miligramas por decilitro, no mínimo, no paciente em geral, e na gestante, 200 miligramas por decilitro, no mínimo. É importante sempre lembrar do ácido tranexâmico, que é considerado conduta padrão ouro de tratamento do paciente em vigência de sangramento ou na prevenção de sangramentos em procedimentos que têm grande risco hemorrágico. Então, a utilização do ácido tranexâmico já é validada em várias situações, mas lembrar que ele não deve ser utilizado em hemorragia digestiva, mas em outras situações você pode utilizar 1 grama de ataque e 1 grama a cada 8 horas, idealmente administrados nas primeiras 3 horas após o trauma ou nas cirurgias, como disse, eletivas, com o grande risco hemorrágico, a utilização já antes mesmo de se iniciar o sangramento.
Isso porque o ácido tranexâmico ele não tem uma ação direta hemostática, ele age no plasminogênio, interferindo na transformação do plasminogênio em plasmina, e aí você é, é, evita que o plasminogênio, que é um agente fibrinolítico, que ele faça a ação destruidora da fibrina e interrompa a gestação do sítio do sítio de hemostasia, né? Formação do coágulo, do tamponamento da região que está sangrando. Então, ele impede a transformação do plasminogênio em plasmina e faz com que haja, então, uma redução da fibrinólise que ocorre em qualquer hemostasia, em qualquer processo de coagulação. A fibrinólise ela é uma etapa que se inicia um pouco mais tardiamente, mas que ocorre praticamente em todas as situações assim. Lembrar da possibilidade de utilização das plaquetas, que podem ser necessárias em várias situações, desde as situações em que o paciente tem alguma plaquetomia induzida por patologia hereditária ou por sequestração de qualquer origem. A plaqueta ela pode estar reduzida tanto na quantidade quanto na função, como acontece na administração dos antiplaquetários, tanto o ácido acetil salicílico, que a gente sabe que age inibindo a ciclooxigenase, que assim reduz a produção de tromboxana 2 e reduz a ativação de adesão e agregação plaquetária, mas também os tiamipiridinos, os antagonistas dos receptores 2B3A e assim sucessivamente. Se o paciente ou está sob ação de antiplaquetário e está em sangramento e não está havendo remissão desse sangramento com as medidas iniciais, ou se esse paciente está em hemorragia maciça, necessitando de transfusão maciça, daquela transfusão que a gente chama de transfusão hemostática, a associação das plaquetas na proporção de 1 para um concentrado de hemácias ou 1 para 2 concentrados de hemácias pode ser bastante bem-vindo na resolução ou na diminuição do sangramento. Então, sempre que possível, testar, fazer os exames adequados e as plaquetas devem ser administradas de preferência com plaquetas ABO idêntico ou compatível e, em geral, a gente já pede cerca de 4 a 8 unidades de plaqueta na hemorragia maciça no início já, na associação de 4 concentrados de hemácias, 4 concentrados de plasma fresco congelado, 4 concentrados de plaquetas para tratamento da hemorragia maciça. Mas que a gente sabe que, em geral, a utilização das plaquetas, ela deve ser solicitada o mais rapidamente possível, porque elas não chegam ao destino com muita rapidez, então, se a gente necessita que seja solicitado de maneira precoce. 4 a 8 unidades, ou uma unidade de aferese, ou em relação ao concentrado de plaquetas, que tem mais ou menos 60 a 80 mil plaquetas por decilitro, vai ser utilizado para cada 10 quilos. Então, uma unidade para cada 10 quilos pode ser uma opção terapêutica eventual. Em geral, as hemorragias, tanto de traumatismo crânioencefálico quanto de acidente vascular hemorrágico, elas têm uma controvérsia em relação à indicação ou não da utilização de plaquetas. Então, vai ter que ser avaliado caso a caso, a não ser que haja necessidade de transfusão por outra indicação, por outro sangramento, além do sangramento do sistema nervoso central. Uma opção que não é a primeira escolha, mas que pode ser utilizada em algumas situações de sangramento importante relacionado ao uso de antiplaquetário,
é a utilização da desmopressina, que a gente sabe que libera, tanto do endotélio, como de ligações teciduais, o fator de von Willebrand. É utilizado como primeira escolha na doença de von Willebrand e pode ser utilizado também em paciente hemofílico, que a gente sabe que o fator 8 ele anda conjugado com o fator de von Willebrand. Se você consegue liberar mais fator de von Willebrand, você consegue liberar mais fator 8 também, mas nesse caso é uma utilização que não é a primeira escolha. Então, a desmopressina ela vai ser utilizada como primeira escolha, tanto de forma preventiva, mas principalmente como terapêutica de hemorragia devido à doença de von Willebrand, a dose de 0,3 micrograma por quilo de peso. E nessas outras situações, como principalmente a hemorragia em presença de antiplaquetário. Lembrar que o antiplaquetário, se ele for utilizado muito recentemente, o paciente está em sangramento, a plaqueta transfundida também vai sofrer a ação do antiplaquetário. Muitas vezes há uma dificuldade de se corrigir o problema da plaqueta nessa situação. Uma outra opção também, e é a primeira opção em algumas situações, é a utilização do concentrado de complexo protrombínico, que vem em duas formas principais, o tipo 3 ou o pacote 4, que é a mais indicada nessas situações de hemorragia importante. Você utiliza 25 a 50 unidades por quilo de peso em pacientes com sangramento devido à utilização de antagonistas da vitamina K, que ela oferece os fatores de coagulação bloqueados ali pela utilização da warfarina, por exemplo. Pode ser utilizado como segunda opção em situações em que haja sangramento importante que esteja relacionado aos novos anticoagulantes orais, os anticoagulantes diretos, do tipo bloqueador, o antagonista do fator 2 ou antagonista do fator 10. Em situações onde você não disponha ou tenha utilizado o antídoto daquele anticoagulante, mas não tenha acontecido a resposta esperada e o paciente continua sangrando. Então, de maneira off-label, você pode utilizar o concentrado de complexo protrombínico nessas situações também. E lembrar sempre que, independente da utilização desse ou daquele recurso para tratar a hemorragia maciça, após a estabilização hemodinâmica do paciente, é muito importante o início da tromboprofilaxia, que deve ser iniciado o mais rápido possível. A tromboprofilaxia mecânica já pode ser iniciada ao fim da cirurgia e a terapêutica ou farmacológica deve ser utilizada assim que possível, assim que houver liberação pela questão da possibilidade de sangramento é, do, que pode reacender ou reaparecer após o procedimento realizado. Em relação aos anticoagulantes diretos, como na maioria das outras situações, também lembrar sempre do ácido tranexâmico, lembrar da possibilidade do concentrado complexo protrombínico e lembrar que a dabigatrana ela possui um anticoagulante, um antídoto que é chamado idarucizumab, tem o nome comercial Praxibimid, 5 miligramas por quilo de peso é a dose, e é um anticorpo monoclonal, um fragmento de anticorpo monoclonal que se liga à dabigatrana, diminuindo a sua concentração ativa. Então, existe também um outro antídoto sendo liberado, ainda na fase de teste, será para TANG, já existe em alguns países, que tem o nome comercial de Aripazine. Essa é uma outra droga que tem uma promessa de diminuir a concentração da bigatrana, mas tanto ela como o idarucizumab, elas não apresentam assim resposta 100% confiável e um término de ação
extremamente rápido. Então, sempre atentar para a possibilidade do uso do antídoto, mas se preparando para possível necessidade de manutenção das terapias combinadas. E último recurso, aqui em relação da bigatrana, a hemodiálise, já que a da bigatrana ela é dialisável, mas em vigência de sangramento importante, é uma situação que vai gerar uma logística um tanto quanto complicada. Em relação ainda aos anticoagulantes orais, também houve o desenvolvimento de uma proteína, é, um fragmento de proteína a alfa-andexanete, que é uma imitação do fator 10 inativo que busca a ligação com os antagonistas da vitamina do fator 10, como a rivaroxabana e a pixabana. A rivaroxabana não consegue ser antagonizada ou sofrer o efeito de antídoto que o alfa-andexanete exerce em relação à rivaroxabana e à pixabana. Ainda não tem antídoto para edoxabana. E as doses vão ser discriminadas de acordo com a dose e o tempo de aplicação do anticoagulante oral. Se o anticoagulante oral a da bigatrana, então você vai utilizar de um jeito, se foi a menos de 8 horas, vai utilizar de outro, mas você tem os esquemas de baixa dose, são 400 miligramas, e de alta dose de 800 miligramas, sempre administrando numa velocidade de 30 miligramas por minuto, o alfa-andexanete. E depois você mantém uma perfusão venosa contínua de 4 miligramas por minuto durante 120 minutos. Então, a quantidade de frascos necessária para cada situação está aqui, dependendo se você vai utilizar baixa dose ou alta dose. E essa alta ou baixa dose vai ser escolhida de acordo com, primeiro, se você utilizar a pixabana, você vai ver a dose. Se a dose foi maior que 5 miligramas, você vai usar a dose alta. Se foi administrada menos de 8 horas. Se qualquer dose da pixabana for utilizada a mais de 8 horas, você vai utilizar a dose baixa, 400 miligramas, 4 miligramas por minuto. Então, repetindo, se foi a mais de 8 horas, então dose baixa. E se foi a menos de 8 horas, você vai ter que ver a dose. Se foi mais de 5 miligramas, dose alta. Se foi menos de 5 miligramas, dose baixa. E as doses baixa ou alta discriminadas de novo na tabela acima. Em relação à rivaroxabana, bastante parecido, só muda aqui a dose de corte, que é de 10 miligramas. Então, de novo, se foi administrada mais de 8 horas, dose baixa. Se foi administrada menos de 8 horas, a dose baixa, se o rivaroxabana foi administrado com uma dose de 10 miligramas ou menos, e se foi administrada uma dose maior que 10 miligramas, então a dose alta. De novo, isso se foi administrado a menos de 8 horas. Acima de 8 horas, qualquer uma das terapias de dose terapêuticas aqui, então, dose baixa do antídoto da rivaroxabana. Em último caso, também há a possibilidade da utilização do fator 7 recombinante ativo. Uso off-label, ele não foi designado para isso, e tem fraca evidência para sua utilização, ele tem grande risco de causar fenômeno tromboembólico, então ele é para ser utilizado como último recurso, paciente que não está respondendo a nada, você pode tentar utilizar 200 microgramas por quilo de peso, mas, de novo, sabendo que é uma terapia off-label com grande risco tromboembólico, isso vai ter que ser pesado na tomada de decisão, comparando o risco e o benefício da sua utilização. Aqui um fluxograma bastante interessante do manuseio do paciente em hemorragia maciça. Então, lembrar sempre da otimização clínica do paciente, ventilar bem, oxigenar, buscar um débito cardíaco mínimo satisfatório, buscar valores de pressão
capazes de garantir algum fluxo tecidual e acompanhar o estado metabólico desse paciente, como é que está o pH, o base excess, como é que está o lactato desse paciente. O lactato, assim que possível, corrigir esse lactato para 2 ou menos milimoles por litro, evitar a acidose importante, lembrar que a acidose na hemorragia, a acidose metabólica, é um fator até benéfico para o paciente, na medida em que, se ele está perdendo hemácia, se ele está perdendo sangue, se ele está perdendo fluxo sanguíneo em microcirculação, ele vai gerar um metabolismo anaeróbico, uma glicólise anaeróbica, que vai causar essa queda do pH, vai aumentar o base excess vai reduzir o base excess desse paciente, e esses são marcadores de mau prognóstico. Então, você tem que tentar corrigir isso. Só que a correção tem que ser feita atacando a causa, não atacando, por exemplo, a gasometria. Se o pH do paciente está igual ou maior que 7,2, isso favorece a liberação tecidual de oxigênio, porque desvia a curva de dissociação da oxihemoglobina para a direita, favorecendo a liberação de oxigênio nos tecidos. Então, se você corrige esse pH administrando bicarbonato, por exemplo, para o paciente, além de você gerar uma acidemia mais intensa intracelular, você vai reduzir o fornecimento de oxigênio nas células, piorando ainda mais isso. Então, você está agravando o estado metabólico do paciente, na verdade. Agora, se o pH você não está conseguindo, através do fornecimento de líquido, vasopressor e as condutas que você está tomando, ainda assim você não consegue melhorar o estado metabólico do paciente, a queda do pH abaixo ainda de 7,2, aí vai começar a piorar, vai agravar muito o estado geral do paciente, porque vai piorar a performance miocárdica, gerar arritmia, gerar mau funcionamento de plaquetas e fatores de coagulação, que vai perpetuar o sangramento e aí a coisa desanda. Então, você tem o objetivo é manter uma temperatura acima de 35, evitar a hipotermia. A hipotermia também agrava o estado geral do paciente, piora o funcionamento dos recursos de coagulação, como plaquetas e fatores de coagulação. Então, manter a normotermia na medida do possível, mas pelo menos acima de 35. Manter o pH acima de 7,2, não deixar o base excess escapar muito porque vai piorar o paciente, é marcador de mau prognóstico. O lactato, na fase de sangramento, você pode aceitar até 4, mas o ideal é chegar a 2 milimoles por litro. Sempre que você estiver administrando transfusão ao paciente, tentar não, acompanhar a concentração do cálcio, porque a gente sabe que o sangue citratado leva à hipocalcemia, já que o citrato é um quelante de cálcio. Ele se liga ao cálcio e diminui a concentração livre do cálcio, que vai ser impactante no funcionamento miocárdico, na resistência vascular periférica e na capacidade de hemostasia do paciente. Manter as plaquetas acima de 50, se o paciente continua sangrando e o sangramento é importante, essa plaqueta deve ser pelo menos de 100 mil plaquetas por microlitro, né? Então, tentar acompanhar isso da maneira mais perto possível, diminuir os valores do coagulograma, não deixar isso aqui ficar acima de 1,5 do valor normal de TAP e TTPA, e o INR também abaixo de 1,5. Então, corrigir o fibrinogênio e as táticas de transfusão homeostática, mantendo sempre o fornecimento de plaquetas e concentrado de plasma fresco congelado, acompanhando a reposição de hemácias quando esse paciente estiver apresentando sinais compatíveis com hemorragia maciça.
todo esse protocolo deve ser seguido e esse paciente deve ter os exames corrigidos a cada, ou monitorizados a cada 30 a 60 minutos no máximo. Se tiver a possibilidade da monitorização point of care, melhor ainda. Embora isso ainda não tenha sido mostrado na literatura, que aumenta, ou seja, que diminui a mortalidade, mas que diminui o volume de transfusão, diminui a frequência de hemorragia maciça, diminui o sangramento do paciente. Então, de novo aqui, alguns dados importantes de reposição do paciente, as dosagens de reposição, como foi mencionado durante a nossa apresentação. Essas foram algumas das fontes utilizadas, espero que tenham gostado do conteúdo e muito obrigado pela companhia, foi um assunto bastante prazeroso de estudar e a gente está aprendendo todo dia e compartilhando com vocês. Muito obrigado, quem gostou, compartilhe aí, dê um like para gente. Um abraço.